Fala galera, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Mariana Santos, eu sou professora de pintura criativa em tecido aqui no YouTube. Hoje eu vou te ensinar a pintar uma galinha muito fofa para você decorar panos de copa, para decorar aí sua cozinha, tá bom? Lembrando que se você gostar e quiser esse gráfico desse desenho, entra lá no meu grupo do Telegram que eu vou deixar disponível para você. O link vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. A gente vai começar fazendo um leve fundo, uma leve sombra em torno desse desenho e para isso a gente utiliza a cor sépia, tá bom? Feito isso, a gente começa a pintar a galinha. A primeira coisa que a gente vai pintar são as asinhas dela e para isso a gente vai preencher com a cor marfim. Lembrando que eu estou utilizando o pincel 12 Condor 444. Lembrando também que se você tem dúvidas na hora de pintar em tecido e tem vontade de aprender a pintar mais ainda, a se aprofundar o seu conhecimento, ou mesmo para quem está iniciando e não tem nenhuma noção de quais pincéis utilizar, quais os materiais que tem que comprar, eu te convido a fazer parte aqui do meu clube de membros. Por apenas R$ 7,99 ao mês, você tem acesso a mais de 350 videoaulas e sempre eu tô postando vídeos novos lá para vocês. Então, vem fazer parte dessa família e o link para você se inscrever também tá aqui abaixo, tá? É só clicar no botãozinho Seja Membro. E agora vamos para a aula, né? Depois que a gente preencher com o marfim, a gente vai fazer um sombreado com a cor jatobá. Lembrando que todas essas tintas são da Acrylex e são tintas para tecido. Depois que a gente pintar essa primeira parte, a gente vai pegar a cor marrom e vai fazer listras, como eu estou fazendo aí no vídeo, tá? Eu sugiro que você pegue um pincel menor e pode ser um pincel língua de gato.
Feito isso, a gente vai pintar a roupinha dela. A gente vai começar pela parte de baixo e para isso a gente vai preencher primeiro com a cor branca e depois fazer um leve sombreado com a cor cinza. Eu troquei de pincel e agora estou utilizando o pincel 8 Condor 427. Hora de pintar os pezinhos dela e para isso a gente vai preencher com uma cor amarelo cádmio. Depois a gente vai fazer um sombreado com a cor laranja e vamos iluminar com um pouquinho de branco.
Depois a gente troca de pincel, pega o nosso pincel filete e a cor marrom para a gente fazer vários tracinhos. Lembrando que o meu pincel filete é o pincel 2/0, referência 308 da marca Tigre. Já para a gente pintar a parte do vestido dela, a gente vai preencher ele com a cor verde bebê. Depois disso, a gente vai pegar a cor verde kiwi para a gente fazer o sombreado, como eu estou mostrando para vocês aí no vídeo.
Feito isso, a gente pega um pouquinho do verde pinheiro e reforça esse sombreado, mas agora a gente vai colocar menos cor, tá bom? Para finalizar essa primeira etapa, é só a gente iluminar com a cor branca. Lembrando que na próxima aula a gente vai continuar pintando essa galinha. E se você quiser pegar o desenho, entra lá no meu grupo do Telegram. Se você quiser ter acesso a um conteúdo exclusivo, vem fazer parte aqui da nossa família de membros. Um beijo enorme e até a próxima aula. Tchau!